Esse vídeo é muito legal. Vocês que estão seguindo o canal vão gostar bastante. Ele fala sobre a estrutura argumental dos verbos, né? O que significa ser sujeito e objeto do verbo e até que ponto isso bate com a semântica, com a verdade. O sujeito é o fazedor da ação, o objeto do verbo é o sofredor da ação. É como as línguas lidam com essa questão. Eu vou falar também por que línguas como o italiano, o francês e o alemão levam o auxiliar ser ou estar para alguns verbos e o auxiliar ter ou haver para outros. Vocês que estudam essas línguas sabem que você precisa escolher, né? Essere, caduto, ter caído, né? E haver escrito, ou geschrieben haben. Você vai usar com o verbo escrever, você usa o verbo ter. Com o verbo cair, você usa o verbo ser. Por quê? Isso tem a ver com o nível de agentividade, até que ponto o sujeito de um verbo é agente ou é paciente. Um verbo como cair, o sujeito do verbo sofre ação. No verbo como escrever, o sujeito do verbo pratica ação. A gente vai ver que em verbos transitivos, geralmente o sujeito e o paciente e o objeto são agente e paciente, mas no verbo intransitivo, muitas vezes o verbo é paciente, o sujeito é paciente. Né? Então a gente vai tratar dessas e outras questões interessantíssimas. Fique ligado, quem quiser entrar em contato, já entre em contato por e-mail para aprender inglês, alemão, italiano, russo, algumas línguas asiáticas sob consulta eu posso ensinar. Na mentoria MLPC, fiquem agora com o vídeo aqui, onde eu explico uma série de coisas interessantes sobre a estrutura argumental e os papéis temáticos do verbo e de seus argumentos, no geral. Sujeito, complemento, tudo mais, nas línguas do mundo e no português, tá bom? Então vamos ver o que a gente chama de papéis temáticos, né? E marcação de caso nas línguas, né? Porque são coisas diferentes. Uma questão da primeira a gente tem que entender a diferença entre a morfologia, né? Ou a própria gramática, a estrutura gramatical, né? E a semântica, que é o significado, né? Imposto pelo mundo real, né? Então muitas vezes a gente acha que, por exemplo, o sujeito de um verbo, né? A gente tem, geralmente o sujeito, verbo e objeto, né? Geralmente a gente acha que o sujeito é o fazedor da ação, o agente da ação, né? E o objeto é o sofredor da ação, chamado paciente. Mas nem sempre isso é verdade. Especialmente quando o verbo é intransitivo. Né? No verbo transitivo, isso aqui tende a ser verdade. Que o sujeito no verbo transitivo tende a ser o agente. E o objeto tende a ser o paciente. Mas o que é o sujeito do verbo? O sujeito do verbo, geralmente, numa língua, ele, especialmente nas línguas europeias, asiáticas, africanas, onde tem essa categoria, né? Muitas línguas têm. Ele rege, né? O sujeito é uma categoria gramatical, né? Ele está no mundo da gramática, não necessariamente no mundo real, né? Entre outras coisas, né, ele rege a concordância do verbo, né? Então, eu vou falar, né? O homem, né, salvou a mulher. Os homens salvaram a mulher, né? Então, o sujeito, né, se mudar também a pessoa, né, eu salvei a mulher. Agora, nem sempre o sujeito tem um papel temático, né? Então, aqui a gente está falando da função gramatical. Né? O papel aqui é o caso, né? Função gramatical, né? O mundo da gramática e o mundo da semântica. Sujeito é uma função gramatical. Nem tudo que nem toda palavra que vai reger a concordância do verbo, portanto é sujeito, vai expressar um agente no mundo real. Por exemplo, né? A criança apanhou. A criança que é
Na gramática, sintaticamente, gramaticalmente, é o sujeito do verbo. Em português, o sujeito vem antes do verbo e o sujeito ele gera a concordância do verbo. Se você colocar no plural as crianças, né? Você é obrigado a colocar as crianças apanharam, né? Ele rege a concordância. Agora, semanticamente, tem o papel, né, o chamado papel temático. Né? Isso é linguística chomskiana, tá? Na linguística chomskiana eles usam muito esse termo papel temático ou theta roles, tá? E a teoria de theta roles em Chomsky é bem mais complexa do que eu vou explicar aqui. Vou dar uma introdução ao básico do básico do básico, tá? Isso nem chega nem perto do que a linguística chomskiana fala sobre isso, né? Mas vai dar uma introdução que vai permitir que você comece a entender aquilo, né? Então, aqui a gente tem, né? Semanticamente, a criança tem qual papel? Paciente, né? Ou seja, a criança apanhou, né? Na frase, né? A criança apanhou, o sujeito, né, do verbo é o paciente da ação no mundo real. Semântica, né? Semântica. Significado. O que é semântica, né? Semântica é aquilo que tem a ver com significado. O significado daquilo não é de um realizador de uma ação, e sim de um sofredor de uma ação. Então aí a gente já vê que existe uma discrepância, né, em verbos intransitivos, né? Às vezes o sujeito pode ser agente e às vezes paciente. E no transitivo essa coisa meio que oscila. Não tem muito, né? Não tem muito, né? Por exemplo, a criança caiu, sujeito paciente. Agora a criança chorou, sujeito agente, né? Não é à toa que em línguas da Europa Ocidental, que tem um auxiliar para formar o passado dos verbos, você nota que às vezes o auxiliar muda. Em francês, em italiano, em alemão, em holandês, você tem que escolher se o auxiliar do verbo para formar o passado do verbo é o verbo ter ou haver, ou o verbo ser e estar da língua. Né? Então, por exemplo, em italiano, né? Il bambino, a criança caiu, é il bambino, é caduto. Mas a criança chorou, é il bambino, ha pianto. Né? O cachorro morreu. O cachorro nasceu. O cachorro sumiu. O cachorro latiu. O cachorro passeou. Aí a gente tem o quê? Todos os verbos são intransitivos, né? Você não pode morrer alguma coisa, você não pode passear alguma coisa, você não pode sumir alguma coisa, você não pode nascer alguma coisa. Não tem objeto o verbo, né? O verbo só permite. O que é um verbo intransitivo, né? Só tem um argumento: o sujeito. O verbo
transitivo tem dois argumentos. Sujeito e objeto. O que é argumento, né? Geralmente, argumento é sujeito, objeto, objeto indireto. Tecnicamente, a gente pode falar de argumentos adverbiais, que são opcionais, já não é bem um argumento. O advérbio tem dizer, vai falar, o homem comeu a maçã, né, lentamente na cozinha ontem à tarde com uma faca. Todas essas outras coisas, além do homem comer a maçã, são os advérbios. Né? Os advérbios de modo, né? Lentamente é modo. De local, na cozinha, com uma faca, que é de instrumento. Né? Aqui a gente está vendo os verbos intransitivos primeiro. Né? O cachorro morreu. Só que aqui, o cachorro morreu. Nesses verbos, você vê que o cachorro não tem o mesmo papel. Ele tem o mesmo papel gramatical. Né? Aqui, né? Nessas frases, o cachorro tem sempre a função gramatical, né, no mundo da semântica, no mundo da gramática, da sintaxe, né, de sujeito. Mas qual o papel semântico, né, temático, real? O cachorro morreu? Sujeito. É sujeito, claro, né? Aí paciente. O paciente. Ele sofreu a morte, né? Uhum. O cachorro nasceu, ele sofreu também. Né? Mas daí, nesse caso, ele seria paciente ou experienciador? Paciente, porque ele tá. Nascer é uma coisa que você pode nascer mesmo que você esteja inconsciente, né? Você pode Entendi. nascer no estado de coma, no estado de quase morte. Inconsciente, morte cerebral, nasce, né? A gente vai ver o experienciador depois. O experienciador é interessantíssimo também. O cachorro sumiu. Ele sofreu um desaparecimento, né? Embora ele pode até ter tido uma participação aí, velho, que ele fugiu, né? Então, às vezes, tem alguns verbos que são meio cinzentos, tá? O cachorro latiu. Aí não. É a gente, né? E o cachorro passeou é a gente também, né? Agora, por exemplo, o cachorro pulou. Pode ser visto como agente ou como paciente. E quando você pula, né? Tem alguns verbos que implicam o movimento do próprio corpo da pessoa que realiza aquela ação, né? Quando você pula, você é o agente da ação, né? Você que pratica o pulo, né? Você que realiza o pulo, mas você sofre o pulo também, né? Você não pratica o pulo em algo que está fora de você. É algo que só afeta você mesmo. Né? O cachorro correu. Né? Você pode ver com ambos. O cachorro nadou. Em verbos de movimento corporal, onde o movimento expressa aquilo que é um movimento que afeta o próprio, você não está movimentando algo fora de si. O sujeito do verbo está movimentando a si mesmo, né? Você pode ver de duas maneiras. Tá? Isso é uma coisa que eu vejo, eu como linguista, eu, Maurício Carvalho, né? Como linguística, vejo isso aí pessoalmente na prática, mas a linguística que eu estudei não falava muito desses verbos ambíguos aí, como esses últimos três aqui. Mas eu tenho que falar deles. Eu acho que é uma coisa que falta na linguística. Você também não deve ter visto verbos ambíguos assim, né? Não sei se você já viu isso aí. Não. Mas eu tô com a percepção, com base na explicação que você deu, de que me parece que no sentido de papel temático, semântico, todos os verbos aí são ambíguos, de certa forma. Depende do rigor
semântico que você atribui a eles. Tipo, nasceu. De certa forma, você nasceu é um papel paciente. Mas a produção de células, se você for ter o rigor biológico, também pode ser paciente. A gente, quer dizer, sumiu também, de certa forma, se Existe você uma certa desaparece. interpretação, só que você vai falar o teste, né? Como é que a gente estima? Então vamos lá, primeiro falar. Como é que a gente sabe, né? A gente sabe que verbos. Primeiro vamos para a terminologia. Antes de pular para o teste, vamos para a terminologia, né? Verbos. Então, verbos intransitivos com sujeito paciente são chamados de inacusativos. Você conhecia esse termo? Eu me introduzi a ele hoje. Eu estava acompanhando a sua aula lá de aspectos verbais Isso. Né? e foi introduzido. Então, na terminologia moderna, linguística, tá? Os verbos intransitivos, sujeitos pacientes, são inacusativos. Então, aqui a gente tem um inacusativo, né? Aqui já é o iner. Aqui pode ser ambos, né? Qual é o teste para descobrir se um verbo é inacusativo ou inegativo? Você faz o teste do se aconteceu, ele está acontecido. Se o cachorro morreu, o cachorro está morto. Se o cachorro nasceu, o cachorro está nascido. Se o cachorro sumiu, o cachorro está sumido. Se o cachorro latiu, o cachorro está latido? Não, né? Entendeu? Sou Entendi. estranho você falar se o cachorro latiu, o cachorro tá latido. Ninguém fala, não, o cachorro tá latido. Não, não tá latido. Né? Não é estativo, né? Não parece. Não é, porque não tem, porque o cachorro latiu. O cachorro latiu. O verbo latir não tem um objeto direto. Né? Mas ele mesmo assim, ele não é. Ele não pode passar. O cachorro está passeado? Sou estranho também. Né? Uhum. O cachorro está pulado? Mesma coisa aqui. O cachorro está corrido, o cachorro está nadado? Né? Hoje eu corri muito, então eu tô muito corrido. Não, não é bem isso, né? Hoje eu nadei muito, então eu tô muito nadado, né? Quando você aplica isso a aquelas línguas latinas germânicas que tem um auxiliar diferente, você vê que o auxiliar, né? Verbos inacusativos, né? Levam auxiliar ser, estar, né? A cópula, né? Verbos negativos levam auxiliar ter, haver, que é um verbo transitivo por natureza, né? Então, só que o cachorro morreu em italiano, né? Il cane è morto. Il cane è nato. Il cane è scomparso. Mas o cachorro latiu, né? Il cane ha abbaiato.
Não é abaiato. Né? O cachorro passiona, il cane ha passeggiato. Il cane ha saltato. Embora possa ser é saltato. Por exemplo, em alemão, esses verbos ambíguos aqui, ó, eles já levam o verbo ser. Der Hund, aqui se fala der Hund ist gesprungen. Il cane ha corso. Mas italiano pode falar il cane é corso também. Dependendo do foco, justamente da adjetividade, entendeu? Em alemão você só pode falar der Hund ist gelaufen. Nunca hat. Em alemão aqui só il cane ha notato. Mas em alemão você pode falar só der Hund ist geschwommen. Nas línguas latinas, onde o verbo tem uma negatividade misturada com acusatividade, é tanto adjetivo quanto passivo, quanto passivo, né? Tanto ativo quanto passivo, a gente poderia simplificar dessa maneira. Né? O alemão ele prefere o verbo ser, ele prefere focar na passividade do agente. O salto é algo que acontece com o cachorro. Em italiano, o salto é algo que o cachorro pratica. A corrida é algo que acontece com o cachorro. Em italiano, em francês também. Né? Em francês vai falar aqui também, né? Le chien a couru. Aqui você vai falar, né? Le chien a nager. Le chien a sauter. Esses verbos cinzentos aqui, que estão no meio mundo, eles nas línguas latinas, como italiano e francês, eles preferem focar no agente ativo. Preferem colocar então o auxiliar haver. Eu posso que no alemão, mesma coisa no holandês. No holandês você vai falar também de hond is gesprongen. Né? De hond is gelopen. Né? De hond is geschwommen. Em holandês você vai falar. Então, nas línguas germânicas você prefere focar no agente passivo do que no agente ativo. Mas isso já é uma questão que vai entrar na peculiaridade de cada língua, né? Mas você vê que esse exemplo mostra que existe uma categoria intermediária entre os negativos e os acusativos. Algo que a linguística não. Eu não me lembro de ter visto menção a isso na linguística, tá? Corrija-me se eu estiver errado. Eu também não sou o maior. O doutor acadêmico aqui que ficou na academia a vida inteira. Eu fiz USP, né? Eu fiz linguística na USP, aí pós-graduação e tudo mais. Mas pode ser que tenha alguma coisa. Alguém deve ter percebido alguma coisa por aí, mas eu não consigo. Eu não me lembro de ter visto isso. Tá? Então aqui você vê os verbos intransitivos. Né? No verbo transitivo, né? Também tem uma série de problemas, né? Nem sempre, né? O sujeito é agente e o objeto paciente. Mas nunca o sujeito é paciente e o objeto é agente. Nunca há inversão. Já reparou nisso? Inversão mesmo, tá? Eu não conheço. O que acontece, né? É que às vezes o sujeito, né? Nos verbos justamente de percepção, né? Nos verbos cognitivos, que indicam percepção, sensação, né? Ver, ouvir, gostar, amar, odiar, pensar, sonhar.
Saber, esquecer, lembrar, né? Ah, né? Geralmente, na maioria das línguas, né? O perceptor, né? Como é que é o nome? Até aquela, você usou a terminologia correta agora. Me lembra do Experienciador. experienciador, né? O experienciador, né? O ser consciente, seja um ser humano ou algum tipo de animal mais evoluído, né? Que tem um sistema nervoso central e percebe as coisas, né? O que recebe até uma inteligência artificial, né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Não é bem um agente da ação, né? Quando você vê o homem viu a mulher, né? Nada aconteceu com a mulher, né? A mulher está sofrendo alguma coisa aqui, né? Ela foi modificada, né? Em algo. Praticamente não, né? Não. Diferente de o homem salvou a mulher, né? O homem pegou a mulher, né? O homem matou a mulher. Aí são coisas diferentes. Um verbo que indica uma ação, você tem realmente uma uma né? Um agente que pratica algo que afeta o paciente, né? Aqui não. A mulher, pela mente, eu falo da verdade, a imagem da mulher está chegando ao homem, né? O homem pode ser visto como passivo aqui. A pessoa, o experienciador, em algumas línguas, inclusive, né? né? Recebe marcação de caso dativa, que equivale mais ou menos ao que a gente chama de objeto indireto. Só um minuto, Maurício. Eu perdi, eu acho, os últimos dois. Então tem caso de ambiguidade. Então tem caso de ambiguidade, né? A gente tem nos verbos aí alguns verbos. E a mulher mencionou o homem, né? A mulher discutiu o homem. Né? As mulheres discutiam, estavam debatendo política. As mulheres aí são agentes e a política paciente? É difícil saber, né? Em verbos como vingar-se, né? Ela se vingou do homem. Pode ser, né? Porque a mulher se vingou do homem, tá? A mulher seria o agente e o homem seria o paciente, né? Mas, por exemplo, a mulher a mulher demitiu o homem, contratou o homem. Geralmente vai ter assim, vai ter alguns casos meio cinzentos. O mundo real é muito variado, né? Você não pode imaginar que realmente você vai ter uma teoriazinha infanto-juvenil com meia dúzia de coisinha que vai definir o universo. Vai ter sempre um caso desgraçado, né? Mas geralmente cai aí, né? A gente tem os verbos de ação geral, né? Trazer, comer, pegar, soltar, destruir, quebrar, indica uma ação. E verbos psicológicos indicam uma percepção. E os verbos psicológicos, né? Ele tem o experienciador e o experienciado. Né? Por exemplo, em tchetcheno, né? Em tchetcheno, né? O experienciador, né? Que seria o sujeito, né? De verbos como saber, ver, conhecer. Experienciador era um conceito mais abstrato que generalizava em negativo e acusativo. Quando você introduziu o conceito de psicológico, e aí, para mim, pareceu o seguinte, mais claro, porque em negativo e inacusativo, eles são do campo dos verbos físicos. E a experienciado, experienciador são do campo dos verbos psicológicos.
E isso conversa muito com uma espécie de filosofia da linguagem, sabe? Porque você teria o meio termo entre o psicológico e o físico, que seria o somático, ou psicossomático, aquilo que nasce na mente, se realiza no corpo, Sim, como, ou vice-versa. sim, como dormir, E dormir é aí, um verbo interessante, né? não, muito interessante. E a partir disso a gente pode entender que o fato de isso acontecer se deve ao verbo ser uma espécie de substância e essas características de psicológico, somático, físico, negativo, experienciador, serem propriedades, certo? Ou essenciais ou acidentais. Então, isso permite que as coisas elas fluam bem, se transitem bem uma com as outras e façam essas operações de de conjunto, sabe? De união, intersecção, etc. É bem, Não, é pelo menos para interessante, mim, né? Os verbos claro. somáticos, né? Realmente são uma categoria que eu mesmo não cheguei a parar para explorar tanta coisa, né? Que a gente não. Mas são verbos como chorar, os verbos que indicam funções corporais, né? Dormir, rir, né? Tossir, verbos que indicam funções aí fisiológicas, né? Como defecar, mijar, essas coisas assim, né? Descansar, né? Alguma coisa como sentar e deitar também, verbos que indicam é uma coisa que acontece no seu corpo, né? Ela acontece em você mesmo, né? Até certo ponto, eles têm a ver com os verbos cinzentos que eu falei. Eu não falei aquelas funções, quando você faz uma ação, você exerce uma ação que cai sobre o seu próprio corpo, como Uhum. dançar, pular, né? Correr, nadar. Perfeito. Eu dei uma pesquisada também, quando você comentou que não tinha conhecimento de um termo que fosse que designasse esse campo cinzento aí. Eu encontrei algo como ambitransitive verb, seria um verbo Não, ambivalente, mas não sei ambitransitivo. se relaciona. Não. Ambitransitivo é um verbo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a definição. Ambitransitivo é um nome que se dá para verbos que podem ser transitivos ou intransitivos. São aqueles verbos que variam. Algumas gramáticas chamam esses verbos inergativos, embora nem todo ambitransitivo seja inergativo. Tem um monte de coisa. É impressionante. Mas. Que é o verbo quebrar seria um caso clássico de verbo ambitransitivo e um verbo negativo. Esses nomes eu não gosto muito, tá? A linguística moderna geralmente prefere também falar de verbos que têm alternância causativa. Tá? Vamos chamar aqui no Alternância. nosso curso aqui, eu e você aqui, pode ter outros nomes. O verbo ter alternância causativa é muito interessante. São verbos como quebrar. Eles podem ser usados como verbos transitivos, quando tem um agente e um paciente, né? O menino quebrou a janela. Uhum. Mas eles podem ser usados como verbo inacusativos também, onde o sujeito do verbo sofre a ação. A janela quebrou, né? Uhum. Sem que você Entendi. mude nada. No português, pelo menos, o verbo quebrar não muda. Já numa língua, nas outras línguas latinas, você tem que mudar esse verbo, tá? Como seria a janela quebrou em espanhol? La ventana se rompió. O menino quebrou a janela seria el niño ha rompió la ventana. El niño rompió, é romper. Agora a janela quebrou, la ventana se rompió. Você tem que usar esse pronome reflexivo que a gente chama de partícula passivadora na gramática escolar, né? Você deve ter estudado na Particular. escola. Partícula passivadora. A janela se quebrou. Uhum. Né? Que é uma coisa confusa aí. Porque a janela. Por que a gente às vezes usa a partícula, mas a gente só usa quando a gente tem um sujeito que, apesar de sofrer a ação, também praticou. Como a mulher se matou. Uhum. A mulher se salvou. Se salvou. Faz sentido. Né? A gente não fala a janela se quebrou, porque a janela é um ser inanimado que não pode quebrar a si mesma, né? A janela não pode. A janela saiu andando por aí, pegou um martelo, bateu o martelo em si mesmo e se quebrou. Não é isso, né? Uhum. Ela não pode ser a causa e o efeito. Então,
Nas outras línguas latinas e muitas línguas germânicas e muitas línguas do mundo, eslavas também, o uso da forma apassivada, com pronome reflexivo, é obrigatório, seja o sujeito agente ou não. Né? Seja, a gente só, no português a gente só usa quando é reflexivo. Uhum. O verbo quebrar em alemão é anormal. Em alemão você pode usar o verbo quebrar das duas maneiras sem colocar o pronome reflexivo. Você pode falar vamos voltar à nossa página aqui, né? Então aqui a gente tem o verbo, né? Aqui é outra coisa, né? Verbos de alternância causativa. Quebrar, né? Então em português a gente fala, né? O menino quebrou a janela. E a janela quebrou. Em espanhol a gente fala, né? El niño rompió la ventana. La ventana se rompió. Em alemão, nesse caso, você pode usar o verbo quebrar sem mudar nada, sem colocar reflexivo, né? Der Junge hat das Fenster gebrochen. E das Fenster hat gebrochen. Mas geralmente você coloca, por exemplo, a janela, o menino abriu a janela. A janela abriu, né? Uhum. Abrir também pode ser uma alteração causativa. Aí o sujeito é oculto. O sujeito não. Mas Nesse caso aqui, o sujeito é a janela. O paciente é que está oculto. o O agente paciente é está oculto. oculto. O sujeito, né? O sujeito é a janela. O agente está Mas o oculto. agente está oculto. No La Ventana se rompeu, o agente também é oculto, mas a construção me dá a impressão de que foi um foi foi um ato reflexivo, de ela se rompeu Em sozinha. espanhol, não. Em espanhol, você fala, a ventana se rompeu mesmo que tenha sido um fenômeno causado por uma outra pessoa. Ou causado por ninguém. Como, por exemplo, um desastre natural. A janela quebrou, teve um terremoto. Teve um terremoto e as coisas desabaram e a janela quebrou. Entendeu? Entendi. Entendi, interessante. Em alemão, você não pode alternar assim. Você vai falar de Junge. Em inglês você pode, né? Você fala The boy opened the window, né? The window opened. Mas em alemão, Der Junge hat das Fenster geöffnet. E das Fenster hat sich geöffnet. Como em espanhol também. La ventana, el niño abrió la ventana. La ventana se abrió. Em italiano também. Il ragazzo ha aperto la finestra. E la finestra si è aperta. Não só aqui em italiano você vê aqui, ao contrário do alemão, você tem alternância só com o verbo reflexivo, a partícula passivadora si, aqui, que funciona como uma passivadora, mas é um pronome reflexivo do ponto de vista morfológico, né? Uhum. Mas também o auxiliar muda. Você vê que no italiano usa auxiliar, o auxiliar haver, mas na forma inacusativa ele usa o auxiliar essere. Como aconteceu lá em cima no verbo, né? A janela caiu, é caduta, né? Porque o verbo inacusativo usa o verbo essere, né?
aqui. Então, não tem como diferenciar. Né, em português, mas nas outras línguas tem. Em português e inglês não tem como diferenciar, mas nas outras línguas você tem que colocar alguma coisa que é passiva aqui. Em turco você usa palavras diferentes. Todo verbo tem uma forma ativa e uma forma passiva. Essa forma aí, a janela abriu, usaria a forma passiva do verbo. Então aqui você colocaria em turco, né? Vai colocar çocuk, que é criança, menino, né? Pencerei, que é a janela, pencere, mas i que marca o acusativo. Pencerei, açtı, açtı, açtı. E a janela abriu seria pencere, açtı. Aqui é o passado de abril, aqui é o passado de se abriu, entendeu? Foi aberto. Uhum. Isso equivaleria a janela abriu, a janela foi aberta. Né? Interessante. Agora a questão é por que alguns verbos são. Né, a questão da linguística é por que alguns verbos permitem, né, alternância causativa em certas línguas. Né, por que a gente pode falar a janela quebrou? Né, ele quebrou a janela, né? E a janela quebrou. Ele cortou a cortina. Você não pode falar a cortina cortou. Aquilo funciona. Ele rasgou a cortina. Aí você pode. A cortina rasgou. Mas você não pode falar, ele quebrou a janela, mas você não pode falar, por exemplo, ele destruiu a janela destruiu, não funciona. Por quê? Você concorda que não funciona aqui, né? É. Por que rasgou pode variar, mas cortar não? Eu rasguei o papel rasgou, entendi. E eu cortei o papel, você não pode falar o papel cortou, né? Eu quebrei o vaso, O vaso quebrou. o vaso quebrou. Eu destruí o vaso. O vaso destruiu. Já não dá. Não dá. Quem te ensinou isso? Aí é uma estrutura, acredito, É inerente a alguma coisa da língua que eu não sei o que é. Nem você. exata. É uma Mas eu essência aí tenho umas língua. teorias. Eu tô chegando perto de alguma coisa. Eu tô sentindo. Porque, por exemplo, tem assim, né? A roupa molhou. Né? Tá correto, né? Choveu e a roupa molhou, né? Uhum. Mas a mulher molhou, fica estranho. Choveu e a mulher molhou. Errado, né? Hum. Eu tenho que colocar a mulher se molhou. Choveu e a mulher se molhou. Né? E parece que isso também inclui essa diferença, especialmente entre a mulher molhou e a mulher se molhou, não me parece necessariamente errada, depende do contexto onde o discurso está sendo aplicado. Por exemplo, se é uma narração, me parece que a mulher se molhou é mais adequado. Mas se é algo do tipo dissertativo, não me parece que a mulher molhou seja equivocado. Eu Não, não só consigo uma conceber. impressão. Eu não consigo conceber uma situação em que a mulher molhou
a pessoa molhou, o homem, a criança molhou, o cachorro molhou, mas a roupa molhou sim, o carro molhou sim, Uhum. uma coisa inanimada sim. É, não é comum. Não é. Não me parece harmônico, sei lá, é uma impressão. Não sei. Existem algumas teorias aí, né? Eu me lembro que tinha uma professora de linguística, minha orientadora de linguística, né? A professora Luciana Estorto, na USP. Ela sempre contava o caso de que ela, depois de começar a estudar isso, ela começou a ver casos de usos anômalos em certas circunstâncias, em que verbos que não têm alternância podem ter alternância em circunstâncias muito inusuais. Ela contou o caso que ela estava reformando a casa de não sei quem, uma casa que estava em reforma aí. Ou ela falou, alguém falou para ela que, não, faz 3 anos que a casa pintou. Faz 3 anos que pintou a casa, né? Uhum. A casa pintou. Entendeu? Uhum. Geralmente pintar não tem essa alternância, né? Eu pintei a casa pintou. Eu sou estranha, né? Uhum. Mas aí não. Aí não sou tão estranho. Embora sou um tanto anormal, né? Mas ela ouviu gente falando isso aí. Às vezes eu ouço coisas assim também. Né? Então, esses são Parece. né, alguns dos mistérios que a gente vai abordar aqui no nosso cursinho de linguística. Né? E outro papel temático que muitas vezes é elevado à categoria de sujeito, mas não é agente, né? Geralmente o papel, né? Algo tem papel temático, né? De instrumento é elevado a agente. A gente não, a sujeito. Né? A chave abriu a porta. O botão desligou a máquina. Né? A arma matou o homem. Né? Isso é muito comum, então é comum também em verbos transitivos, né? O instrumento da ação aparecer como sujeito. Né? Isso é uma coisa extremamente comum. Né? Essa Uhum. chave abre a porta. Essa tesoura corta muito bem. Né? O ar-condicionado agrada a todos. De critérios de Theta e distribuições de Theta Rows. Sim, você tem uma série de Tata Roles, papéis temáticos, né? Claro. Tão amplos e variados quanto a própria realidade, né? Tecnicamente nem esses aí mais malucos, eles não chegam a cobrir tudo. Tem umas coisas meio estranhas, né? Então, é porque a realidade é muito variada, né? Então, a língua, ela só vai atribuir, né? Um caso a determinado papel temático, né? Então, se a gente for ver os casos tradicionais, né? A gente vai ver aqui, né? Vamos ver como que como as línguas, né? Gramaticalizam, né? A realidade, né? As funções, né? Os papéis temáticos do mundo real, né? Os vários papéis que as coisas podem desempenhar no mundo real, né? O agente geralmente é sujeito, né? O paciente geralmente é objeto, né? Objeto direto. Né? O alvo é o recipiente, é o objeto indireto.
né? Que tem o atributo, geralmente não é listado entre papéis temáticos, que ele não se liga ao verbo. O atributo se liga a outro nome, né? Um atributo de um nome, é a qualidade, né? Aqui, um item se relaciona, né? Com o que, né? Geralmente isso é o genitivo, né, das línguas. Né? O nome da cidade, né? A janela da casa, né? Ou o Uhum. adjetivo. Pode ser realizado por um adjetivo, daí você está falando de uma qualidade especificamente. Uma janela grande, pequena, amarela, né? Moderna, velha, barulhenta, etc. Né? Isso é uma outra coisa. Já atributo não é bem um papel temático, né? Mas é uma outra coisa já. Mas aí a gente tem, né, os vários locativos, né? Os vários locativos que geralmente são verbos, né? Dentro, né? Seria o inessivo. Muitas vezes é o caso inessivo. Né? A gente tem pra dentro, ou para, né? Para um determinado local, né? Movimento para, né? Alativo, né? Movimento de. Indica de onde algo vem, né? Afastamento, né? Seria o ablativo. Né? Então, os outros casos aqui a gente tem também, né, o instrumental. Instrumento, né? Geralmente é instrumental. Geralmente o instrumental também está associado ao caso associativo, né? Que é com companhia, né? Companhia. Junto com. Muitas línguas acabam misturando uma coisa com a outra, porque são coisas semanticamente similares, né? Eu abri a porta com a chave, eu viajei com meu amigo. Geralmente você pode marcar a mesma coisa sem que haja muita ambiguidade. Né? O que mais? Quais outros papéis, é. Ah, sim. Geralmente aqui Eu. o paciente, voltando aqui só, no mundo da linguística chomskiana, o paciente muitas vezes é chamado de tema, né? É o objeto movido. Né? O paciente é o tema da ação, aquilo que é movido, né? Tem uma série de peculiaridades aí. E a meta, pelo que eu entendi aqui, seria a entidade para onde algo se dirige. Sim, Hum. meta é alvo, tá? Dá uma olhada nesse link aqui, ó, que ele fala um pouco de papéis temáticos e procura na internet no geral. Faz uma pesquisa aí, né? Vê se faltou a gente abordar alguma coisa no básico hoje. Por enquanto eu vou terminar a gravação aqui. Já deu mais de 50 minutos de gravação, né? Nossa chamada já durou mais de 1h20. Então deu para aproveitar bem, né? Acho que vai ficar um bom vídeo pro canal. Eu queria falar desse tema, vou aproveitar que eu vou, né, tô dando a mentoria disso aqui. Aproveitar, fazer a mentoria e fazer vídeos pro canal ao mesmo tempo, né? Juntar o útil ao agradável, né? Então eu vou Uhum. terminando aqui a gravação, mas depois você faz para a próxima chamada, você faz uma pesquisa, né? Relativa a esse tema, eu vou procurar dar uma olhada nele também. E a gente vai explorando esse assunto que é o básico da sintaxe e da semântica, né? Uma interface entre sintática e semântica. Mas eu queria abordar tópicos de fonética, né? Com você também, e uma série de outras coisas aí que a gente vai ver. Pra mim é legal. Eu só gostaria de a gente ter, tipo, um. Não seria exatamente um conteúdo programático, eu acho que seria mais ou menos uma lista de tópicos para se estudar e, tipo, conversar na próxima semana, sabe? Tipo, Se você quiser pô, preparar uma lista de sugestões suas, prepara. Eu vou fazer a minha. Daí a gente vai fundindo uma com a outra e faz ok, um mix ok. legal para ver ao longo do ano, mais ou menos, né? É porque, por exemplo, da última reunião, foi a primeira, introdutória, a gente comentou sobre. Eu tenho anotado aqui só um minuto. A gente comentou sobre
sobre a tipologia das línguas, né? Ou uma introdução, daí você me pediu para estudar os casos gramaticais e, no geral, os sistemas declinativos. Eu dei uma introdução nisso, tem algumas coisas a mais, eu acredito, para me aprofundar e até para fixar melhor na minha cabeça as coisas, os temas que eu estudei. E agora, nessa reunião, a gente abordou bastante o tópico da linguística generativa, e, em específico, os papéis temáticos. E, tipo, agora eu quero entender, para a próxima reunião, se o senhor acha interessante eu me aprofundar mais na tipologia das línguas e sistemas declinativos, e também na linguística generativa, independente de papéis temáticos ou não, ou só em papéis temáticos, ou só em linguística generativa. Como o senhor acha que seria interessante do ponto de vista Eu ia didático? falar um pouco mais sobre esse assunto, que ele dá muito mais pano pra manga do que a gente falou hoje, né? Que é muito cansativo a gente ficar mais de 2 horas aqui, né? Mas eu acho que procura se aprofundar um pouco mais desse tema ainda. Vamos falar um pouco mais desse tema ainda, tem mais o que falar. Tá? Mas se for o caso, a gente fala, metade da chamada a gente faz falando sobre esse tópico, depois a gente pode mudar para outro tipo, para outro tópico. Você pode. Importantíssimo é que você vai estudando por conta própria, né? E vá fazendo uma lista de dúvidas que você quer, e dúvidas de tópicos interessantes que você quer perguntar para mim. Uhum. Daí você vai É montando que, essa é junção que do meu conhecimento com as suas dúvidas e perguntas e que vai formando um curso bem saudável, né? uhum. Eu gostaria de ter, tipo, um roadmap, assim, a gente usa na programação Eu e vou você pegar, vai tem uma, aprender uma. uma ideia. Eu vou pegar um livro aqui de linguística, aqueles livros de universidades, que tem tópicos assim, básicos de linguística, a gente vai abordar todos eles. Handbooks. Não necessariamente de acordo com o que o livro está dizendo, mas é uma lista para a gente se lembrar dos tópicos. Muitas vezes a gente pode passar em branco, né? Então, se É, pegar não, alguma coisa claro, interessante para falar. Então, eu tentei fazer isso. vou pegar uns Eu livros de tentei fazer. linguística que eu tenho aí acadêmicos e fazer uma lista então pra gente. Perfeito. Daí a gente vai refinando esse roadmap. Até eu acho que fica bom para outros alunos teus que quiserem começar a estudar linguística e tal, Isso, ter uma ordem do que seguir, né? Eu levantei algumas coisas aqui, não sei se você está vendo minha tela. tô vendo. Aí eu fui tentando organizar. Tipo, eu tava meio que dividindo meu tempo entre construir um roadmap e estudar o que eu tinha que estudar. E aí eu vou refinando isso ao longo da semana, mas daí a gente pode fazer isso junto. Porque daí tem os tópicos, os campos gerais da linguística aqui e tal. E aí a gente seleciona eles em prioritários. Então você começa com a linguística preliminar, geral, e aí depois você vai para o outro tópico, e aí dentro desse tópico você vai explorando tópicos específicos. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, para o senhor entender o que a gente geralmente faz na área de programação. Eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela como a Windows. Deixa eu ver, eu acho que eu sim. Janela. In screen. Aí, consegui. Share. Você tá vendo minha tela? Tô. A gente geralmente, roadmap.sh, por exemplo, é um site aqui onde você tem vários tópicos. Aí vamos supor, querer estudar front-end. E é esse site que tem um roadmap do que tu precisa fazer para aprender o tópico de front-end. Aí você começa, estuda o que é internet, aí você